corte do combustível quando você está em desaceleração. Agora cheguei, deu pra ver aí a porcentagem de bico aqui foi a 0, ou seja, os bicos foram cortados. E aí, meus amigos do canal da Fueltech, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos, eu sou Bernardo Toledo da Brutus Motorsports e hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando sobre uma função aí da Fueltech que é o cutoff, o corte na desaceleração, corte de combustível na desaceleração. Eu vou explicar para vocês o que é, como é que configura e eu vou mostrar para vocês aqui, aproveitando esse carro aqui, que eu estou trabalhando nele, para mostrar para vocês uma das consequências do cutoff e talvez quebrar um mito aí que existe sobre o cutoff. Então sigam comigo nesse vídeo aí. Bom, o cutoff de combustível é aquela função muito simples de calibrar que já existe desde as primeiras injeções eletrônicas, que é o corte do combustível quando você está em desaceleração. Então, quando você está com o carro já numa rotação mais alta e tira o pé do acelerador, o combustível é cortado. E aí os bicos não injetam mais combustível. E o motor fica somente bombeando ar. Ele comprime ar, joga ar, só ar, não tem combustível, não tem combustão. Com isso, o maior objetivo é melhorar o consumo de combustível do carro. Então, por exemplo, eu estou aqui numa descida, eu tiro o pé, eu estou numa rotação de 2.200 RPM, ele corta o combustível. Você tem aqui pela Fueltech a confirmação desse corte, tanto pelo tempo de injeção, que vai a 0, quanto pela sonda lambda, que vai no mais pobre, porque não tem mais combustível nenhum, só está passando oxigênio no escapamento. Quando eu voltei o acelerador aqui, mesmo que seja levinho, a injeção volta e isso acontece sem você perceber aqui no carro. Não é para dar nenhum tranco, nada disso. Essa função é muito simples de calibrar. Tem basicamente dois parâmetros, que é a rotação acima da qual que ele vai efetuar o corte e o tempo, um atraso que ele vai esperar para poder efetuar o corte. Então vamos supor que você calibre aí a rotação em 2.000 RPM, por exemplo. Então se a sua rotação do motor estiver acima de 2.000 RPM e outra condição, o TPS for 0, ou seja, você tirou o pé acima de 2.000 RPM, a injeção entende que você está em desaceleração e corta o combustível, não injeta mais combustível. E o atraso é que na hora que ela vê aquela condição, ela conta o tempo que você disse como atraso, 1 segundo, meio segundo, então ela conta aquele tempo e corta o combustível. A rotação, assim, o que eu uso, né, de rotação em carro de rua, em torno ali de entre 1.600 e 1.800, 1.900 RPM. O que você tem que levar em consideração? Se você colocar uma rotação muito baixa, tentando ganhar muito consumo, né, para ele ficar mais tempo no cutoff, é legal. Porém, você tem que olhar duas condições. Primeiro, se sua rotação do motor durante a partida, se você tem uma borboleta eletrônica, um atuador de marcha lenta que lança o giro do motor durante a partida bem alto, ali em torno de 1.800, 1.900 RPM, pode ser que durante esse tempo, no pós-partida, como você não está acelerando, ele entra no cutoff. E isso não é legal, porque você não quer que entre no cutoff naquela condição. Então você coloca uma rotação um pouquinho acima do lançamento do seu giro no pós-partida. Ou você trabalha o seu atuador para lançar menos o giro do motor, lançar ele até 1.500, por exemplo, e usa um cutoff em 1.700. Outra coisa que você tem que levar em consideração é a inércia do seu motor. Se você usa, por exemplo, um volante muito aliviado, muito leve, a tendência de queda de giro do seu motor é muito rápida. Então vamos supor que você esteja numa rotação ali 3.000, 4.000 RPM e você pisa na embreagem de uma vez, você tira a carga toda do motor. O motor vai cair para a rotação de marcha lenta, porém essa queda, se você tiver um volante aliviado, um motor muito leve, é muito rápida essa queda. Então, se você tiver com o cutoff muito baixo, vai ter pouco tempo para a injeção reagir e segurar o motor na marcha lenta. Então, nesses casos com
motor muito leve, volante leve, você deve usar uma rotação de cutoff um pouco mais alta, 2.000, 2.200, você tem que testar ali. Então essa é uma condição. O atraso, que é o tempo que ele vai demorar para efetuar o corte, geralmente eu uso aqui entre 0,5 e 0,8 segundos, que é menos de um segundo. Ele espera um pouquinho, bem rápido, e já corta o combustível. Se você colocar muito baixo, 0,2, 0,3, pode ser que não dê tempo de dar uma estabilizada no motor e dê um tranquinho, ou então vai ficar mais difícil ainda de se você acelerar e soltar e acelerar de novo. Então tem algumas manobras que pode ser que dificulte. Então você experimenta ali entre 0,5 e 1 segundos, que geralmente funciona muito bem. Você também pode habilitar ou desabilitar a função do cutoff durante o anti-lag, aí o freio motor, a função que tem um checkbox aí no software, e é basicamente isso, é uma função bem simples. Agora, então durante durante você está na função de cutoff com ela ativada, ou seja, você está desacelerando o carro, ele corta o combustível, então você economiza combustível, você não está gastando nada, zero. Então se você souber e pegar as manhas aqui de dirigir o carro, tiver um carro com uma relação de marcha mais longa, você consegue aproveitar muito bem o relevo da estrada, as descidas, bota em última marcha, tira o pé do acelerador sempre, para você poder aproveitar mais tempo o cutoff e com isso melhorar o consumo de combustível. Mas o que existe um pouco de mito que eu já vi outras pessoas falarem é que o cutoff pode ser perigoso porque a mistura fica pobre e tal. Não, pessoal, ele fica pobre, porém nesse momento você não está demandando potência nenhuma. Quem está empurrando o motor é o próprio peso do carro, a inércia do carro. Então por isso não tem problema nenhum, não tem risco nenhum de quebrar o carro, e pelo contrário, que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando você está durante o cutoff, o motor esfria, a água esfria, o óleo esfria, a temperatura de escapamento, cabeçote, pistão, turbina, tudo esfria muito rápido, porque você não tem combustão, você está comprimindo somente ar, então não tem fonte de calor, não tem calor nenhum no motor, então o motor esfria muito, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que eu vou fazer uma manobra aqui, numa descida mais longa, e vou aproveitar esse carro aqui, que é um Cadete GSI com FT550, tem um EGT4 Can, que ele tem um termopar por cilindro, e vou mostrar para vocês quanto esfria. Ele tem temperatura de óleo também, então quanto esfria o óleo, a água e o escapamento. Isso é muito benéfico. Então, vamos supor, em pista ou em própria rodovia, ou você está acelerando mais forte, você usar o cutoff para esfriar o motor, esfriar a turbina, é uma situação muito boa para você melhorar a durabilidade do seu motor e não arriscar o motor. Então eu vou mostrar para vocês aí essa manobra aqui no carro e depois o log. Pessoal, eu estou aqui de quinta marcha na estrada, em torno de 75, 80 km por hora, e vai chegar um momento aqui da estrada que tem uma descida bem longa, em torno aí de uns 600, 700 metros, uma inclinação boa. Então o que eu vou fazer aqui na descida? Eu estou mantendo a velocidade, eu vou tirar o pé do acelerador, tirei o pé do acelerador, entrou já o cutoff, você não percebe, a sonda lambda já foi no high, que é o mais pobre, a injeção aqui, o tempo de injeção foi em 0 milissegundos, os bicos estão cortados e eu estou descendo, ó. A minha temperatura de escapamento, não sei se vai dar para ver vocês aqui, mas eu vou mostrar no log. Ela estava em 660 graus e agora está chegando aqui no final da descida, ó, a minha velocidade ainda está 84, o carro está mantendo a velocidade. Aí, ó, 340 graus aqui, ó. Então eu diminuí, eu esfriei a cabeçote do motor ali em torno de 300 graus. Isso é muita coisa, pessoal. Esfria muito a turbina, o cabeçote, os pistões. Isso é muito benéfico para o motor. Você consegue também, dependendo da longevidade, do tempo que você fica em cutoff, ver a água do motor abaixar a temperatura, o óleo do motor abaixar a temperatura. Então o cutoff, além de melhorar o consumo de combustível, é muito bom para esfriar o motor. Então depois daquela acelerada forte que você deu, joga uma marcha um pouco mais alta e tira o pé, deixa o carro ir perdendo velocidade sozinho, que você vai perceber que vai esfriar muito bem o motor, e é muito vantajoso isso, a durabilidade das peças, dos componentes e tal, então é bem legal. Isso em pista também é muito bom,
porque antigamente, por exemplo, os carros carburados às vezes tinham dificuldade numa curva mais forte, o cara vinha, freava forte, dava o pé, aí o carro engasopava um pouco a quantidade de excesso de combustível. E aí agora com o cutoff nas injeções, no momento que você tira o pé, ele seca o motor está só bombeando ar. Quando você volta o pé, aí ele volta o motor limpo, liso. Isso aí também é legal para a pista. Então sempre deixe habilitado a função de cutoff em sua injeção, que vale muito a pena. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês aí a função, né? Então, como eu disse, ela fica aqui em outras funções. E aqui, ó, cutoff de combustível. Cutoff de combustível são aqueles dois parâmetros que eu citei. Então é a rotação na qual acima dela o combustível vai ser cortado desde que o TPS esteja em 0 também. E o atraso do acionamento da função. Quando o TPS então, entra em 0, ele conta esse tempo aqui. Então aqui no cadete está acima de 1.600 RPM e 0,8 segundos para cortar o combustível. E aqui você só habilita o cutoff durante a função, o uso da função de anti-lag ou pops and bangs ou freio motor, se você desejar. Basicamente isso, bem simples. E aqui, aquele teste eu vou mostrar agora. Aquele teste que eu fiz aí do cutoff. Então eu fiquei aqui em torno de 40 segundos a descida em cutoff. Aqui, ó, eu peguei esse carro, eu peguei a EGT média, que é a média dos 4 cilindros aqui, que é essa linha em azul. Então eu tava vindo aqui acelerando, ó, o TPS 12%, 2.200 RPM, e aí eu tiro o pé do acelerador, vai em 0, ele conta aqui o tempo de injeção em azul, ó, ele conta aquele atraso lá de 0,8 segundos, que é esse tempinho aqui que fica em um tempo de injeção mais baixo, porque tem muito vácuo. E aí depois ele corta o combustível aqui, ó, o tempo de injeção vai a 0. E aí nesse momento a sonda lambda que está aqui em roxo, ó, ela vinha aqui, tirou o pé, ela enriqueceu um pouco, e aí depois ela vai lá em cima e marca totalmente pobre, né? Aqui, ó, 9,9 de sonda. Então isso significa que nesse momento aqui o motor está bombeando só ar. Então aqui, ó, nesse ponto onde eu tinha o final, antes de eu tirar o pé aqui, logo quando eu tirei o pé, a temperatura do escapamento estava em 580 graus e a temperatura da água 86,7 graus. Então aí depois que eu tirei o pé, olha como cai muito rápido a temperatura do escapamento. E depois aqui de 40 segundos, por exemplo, ó, 288 graus. Então caiu de 580 para 280 em 40 segundos. Baixou aí 400 graus no escapamento, que reflete no cabeçote, reflete na turbina, reflete em válvula, pistão e também na água, que a água estava em 86,7 aqui, ó, terminando no final da descida 82,7. Caiu aí 4 graus na temperatura da água. Então dá para ver que esfria muito o motor nessa situação de cutoff, além de economizar o combustível. Foi o que eu queria mostrar aí para vocês. E eu vou abrir aqui uma partida quente, por exemplo, desse motor, só para mostrar para vocês sobre aquele lançamento do giro do motor, né? Então vou abrir uma partida quente aqui, o motor está a 65 graus. E logo aqui que ele partiu em verde, dá para ver que esse carro aqui está lançando o giro a 1300 RPM, para depois o giro reduzir. Então 1300, o meu cutoff está em 1600, tá ok, beleza. E se eu lançar mais esse giro aqui no alto, ele pode chegar perto do cutoff, que é aquela atenção que eu disse para vocês terem, para não colocar o cutoff baixo demais, para esse momento aqui onde o TPS é 0, onde o giro sobe do motor, para não entrar no cutoff indesejadamente. Então é basicamente isso aí que tem para mostrar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenha sido útil aí. Deixe seu comentário, seu like e até o próximo. Valeu!